Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para iniciar mais um bate-papo, uma roda de conversa com a moçada do Colégio Estadual Alfredo Dutra. O encontro hoje foi oportunizado pela professora Elaine, que vai fazer a apresentação desse momento, passando assim para o nosso convidado de honra dessa noite. Professora, contigo, uma boa noite a todos, a todas, que aproveitemos esta oportunidade. Boa noite de novo, turma. É um prazer grande agradecer a doutor Bernardo pela sua disponibilidade. Na verdade, sociologia, as leis interessam a sociologia, né? É um valor sociológico, leis. Por quê? Certas leis existem no Brasil e outras certas leis existem na Europa e aqui não. Então, as leis também interessam a sociologia, né? O que interessa a sociologia são as maneiras de pensar, sentir, agir. E as leis estão dentro desses fatos sociais, tá bem? Essa intenção, todo ano praticamente eu trabalho lei, Constituição, Código do Consumidor, e eu tenho percebido que principalmente os meninos da Azaleia perguntando isso, aquilo, eu falei, gente, eu não sei responder isso, eu não sou advogada, pelo amor de Deus. Então, na nossa conversa, dando aula de sociologia, eu percebi a ignorância dos nossos alunos, ignorância no sentido de desconhecer, né, os seus próprios direitos. Aí eu falei, não, agora eu tenho que parar aqui e trabalhar um pouco a CLT. Então, vamos passar para o doutor Bernardo aí, né? Ele vai se apresentar e vai começar a falar um pouquinho. Nós temos 63 pessoas no momento na live. À vontade, e eu já agradeço de antemão, doutor Bernardo. Obrigado, Elaine. Forte abraço, meu irmão Eduardo. Matheus Salós, que está ali, é? Boa noite. Amigo aí, Elaine, amiga de longas datas. Matheus, nosso querido, competente professor. Eu vou me apresentar como aluno do Dutra, né? Eu fui aluno do Dutra, formei em 82. Já vai aí um pouco da idade, né? Falando e revelando. Mas foi considero um privilégio estudar no Dutra, né? Naquela época de técnica em contabilidade. E sou feliz por ter sido aluno do Dutra. E parabenizo vocês a todos os alunos que estão interessados, né? Interessados em ouvir sobre as matérias atinentes ao direito, especialmente o direito do trabalho. Dizer para vocês também que uma das matérias que mais me atraiu no curso de Direito foi a Sociologia e a Filosofia. Era incrível que eu tinha vários colegas que, isso não adianta para o curso, a gente quer saber a matéria de Direito. E eu fui pelo outro caminho, porque a Sociologia, né, a Filosofia que nos ajuda a pensar, né? Não podemos ser apenas técnicos do direito, apenas saber a lei, se a gente não sabe todo o contexto histórico, né? Porque surgiu aquelas leis. Na verdade, a lei surge primeiro na sociedade, né? São os costumes, os acontecimentos que vai moldando, e aí a lei vai se adaptando e vai formando-se a lei. Bom, mas como vocês, a curiosidade era sobre a CLT, sobre o direito do trabalho, eu vou inicialmente falar um pouquinho sobre o processo histórico da criação da CLT. O áudio tá bom aí, tá tranquilo? Estão ouvindo bem? Tá, parece que tá um pouco baixo, estou até aumentando aqui o meu. Vou ver aqui se meu... está um pouco baixo mesmo. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Deu uma melhoradazinha aí? Deu. Então vamos seguir. A CLT ela foi criada através do Decreto-Lei 5.452, em 1º de maio de 43. Isso tem um valor simbólico muito grande, histórico muito grande, porque o 1º de maio, né, é o dia do trabalhador. Então foi na época do governo de Getúlio Vargas, né? E Getúlio Vargas uns considera como ditador, como na verdade foi até certo ponto, mas ele era um governador que ele tinha, vamos dizer assim, politicamente muito hábil, né? Então, às vezes, ele buscava conceder direitos e, em outras vias, até suprimir direitos. Mas era um político muito hábil e teve, né, a sua história aí marcada na história do Brasil, que todo mundo pode acessar. Então, a consolidação das leis do trabalho, que é a CLT,
ela foi assinada, né, pelo então presidente, né, Getúlio Vargas, no estádio de São Januário. Aí os torcedores do Vasco agora vão ficar contentes, né? Com toda certeza. Ó, já tem a Vascaína aí, né? Então ela foi Vascaínos, exato. o estádio estava lotado, né? Era o Clube de Regatas Vasco da Gama, estava lotado, comemorar o feito, né? E 2 anos antes, no mesmo local, né? Ele havia criado também a Justiça do Trabalho, né? Então o Vasco da Gama carrega aí, né? No seu histórico esse fato importante. Então, quando ela foi criada em 43, hoje nós estamos há 78 anos, né? De criação da CLT. E por que dura, né, até hoje? Com algumas mudanças, com algumas reformas, pela consistência da lei, né? Pela consistência do que ela foi criada. Entre as fontes materiais da CLT, foram importantes no desenvolvimento da CLT, os juristas gostam de citar 3. Uma que foi o Congresso Brasileiro, Congresso Brasileiro de Direito Social, que foi realizado em maio de 41 em São Paulo, para festejar, né, o 50º da encíclica Rerum Novarum, escrita pelo Papa Leão XIII. Não sei se Lani já trabalhou com os alunos a encíclica Rerum Novarum. Já, Lani? Não. Já não, né? Mas vai chegar a sua hora vai chegar. Então, essa escrita é uma importante obra. Ela não é assim, muito extensa. Quem quiser acessar, né? Acessar ela pela internet é interessante, porque ela moldou assim, a humanidade, foi um apelo muito forte do Papa em defesa, né, dos trabalhadores, em defesa da classe oprimida, né? Então, foi um dos grandes escritos, um dos grandes avanços, e ela causou um impacto muito grande na sociedade, e até hoje ela é muito estudada, né? A gente sabe que a Igreja Católica, no curso da história, cometeu vários, né, deslizes, erros, mas não vamos entrar nesse milindre aí, né? Mas teve também sua importância, né? Teve a sua importância a partir do momento que busca a defesa dos trabalhadores. Nós temos também como fonte da CLT as Convenções Internacionais do Trabalho. As convenções são documentos formulados por países, e eles se agrupam, os países se juntam, e eles, a partir do momento que eles aprovam a convenção, aquele texto escrito para determinado assunto, essa convenção ela passa a valer como lei, né, para o seu próprio país. Então, desde quando se reúne vários países e formam tratados, convenções, então esses tratados, essas convenções passam a valer. E também a própria Rerum Novarum, né, foi uma fonte do direito, né, da criação da CLT. Ela se inspirou muito nas palavras do Papa Leão XIII, né, e pensar uma sociedade diferente da que se vivia, do que se passou com a Revolução Industrial, onde havia aquela exploração, né, menores trabalhando, mulheres em trabalhos insalubres. Então, assim, esse documento ele chamou atenção para essas coisas, né? Muitos escritores dizem também que a Constituição, a CLT, ela teve uma forte influência da Carta del Lavoro. A Carta del Lavoro é uma carta do governo Benedito Mussolini, né, da Itália, fascista, mas muitos também não concordam com essa assertiva, né? Até mesmo pela extensão, que essa Carta del Lavoro, ela tinha 19 artigos, a CLT tem 922. Então, só pela extensão não dá para comparar, né, um documento com o outro. Então, a carta foi escrita durante o governo fascista de Benedito Mussolini. Ele também foi um político muito hábil, né? Como conhece a história. Quem não conhece, vale a pena fazer uma pesquisa rápida, né? E ver, né, o desastre para a história que foi esses governos, né, que se acham que pode perpetuar no poder e cometem os vários absurdos. Mas os governos que cometem os vários absurdos, eles precisam também, né, de uma certa forma, conceder alguns direitos até para poder, né, vamos dizer assim, né, enganar a população.
Então, com o fim da exploração da mão de obra gratuita e as consequentes contratações dos serviços assalariados, impulsionaram os debates, que na época já eram assuntos em voga na Europa, que viviam os efeitos da Revolução Industrial. Foi justamente o processo de mecanização do sistema de produção, implantado na Inglaterra no século XVIII, que desencadeou os movimentos de defesa do direito dos trabalhadores. A gente sabe que a Revolução Industrial, né, com muita força na Inglaterra, ela provocou discussões, né, de grandes temas. Existia muita exploração, trabalho, né, infantil, trabalho da mulher. Então, a partir da Revolução Industrial, com vários países tomando o seu rumo e se posicionando, nós tivemos assim, um grande avanço para os direitos sociais. E também na própria Constituição brasileira, a de 1934, a de 37, a de 67 e, por fim, a de 88, as constituições elas trouxeram, né, vários avanços na legislação trabalhista, né, firmando os direitos sociais e direitos de trabalho. No curso também nós tivemos duas reformas importantes da CLT, que é a chamada, né, reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela veio mais forte, né, no governo Temer, com a Lei Federal 13.467 de 2007. Então, em 2016, eles já começaram a dizer assim, flexibilizar as normas do direito do trabalho. E esse tema ele é muito polêmico, porque a questão do direito do trabalho, se o direito do trabalho ele se tornar também uma amarra muito forte, ele não vai permitir que as relações de trabalho fluam de uma maneira melhor dentro da realidade da época. Então, a reforma do governo Temer, de 2017, a gente pode dizer, tinha algumas coisas que eram necessárias, em outras, né, foi um pouco dura com relação de trabalho, mas ela, assim, a CLT, na verdade, ela não... Houve, assim, a reforma, a introdução de algumas leis, mas a CLT em si, ela permanece firme, né, ela permanece forte, é um documento importantíssimo para a história do Brasil, né, um documento de 45, com 78 anos, esse documento continua muito, muito forte, com os direitos preservados ali. Então, a reforma trabalhista de Temer, ele queria ali, né, previa uma maior liberdade, né, na negociação e contratação do trabalho, né? Teve muito forte aí o banco de compensação de horas, né? Criação do teletrabalho, do trabalho intermitente, extinção da contribuição sindical obrigatória, criação e regulamentação da responsabilidade por dano processual. Então, para o que eu pretendo hoje, não vamos entrar muito nessa explanação sobre a reforma, não, porque eu quero deixar mais com vocês para perguntar. E também em 2019, nós tivemos também uma implementação de uma reforma, como já no governo, né, atual, conhecida como Lei da Liberdade Econômica. Teve a carteira digital, né, carteira de trabalho digital, o termo obrigatoriedade da contribuição, o término, né, daquela obrigatoriedade da contribuição sindical, o home office, o teletrabalho e a proteção das grávidas em locais insalubres. Isso aqui porque a reforma de 2017, ele permitia que a mulher grávida trabalhasse em local insalubre desde quando o médico atestasse que ela estava em condições. E já em 2019, isso aí foi suprimido e protegeu, né, as mulheres grávidas de exercer função em trabalho insalubre. Então, assim, a contribuição sindical era um tributo que era cobrado do trabalhador, né? Ele dava como se fosse um dia de trabalho, um dia de trabalho dele, e ia para o sindicato. Essa era a chamada contribuição sindical. Então, sempre vinha lá, no 12 meses de trabalho, vinha lá aquela cobrança dessa contribuição sindical. Então, a partir de 2019, a partir já de 2017, ela já passou a ser facultativa. Você tem que assinar um termo autorizando e manifestando interesse em pagar. E tem também, que o pessoal faz muita confusão, a contribuição assistencial. A contribuição assistencial é aquela que você paga mensalmente, é 1% de seu salário, para manter os sindicatos. Essa também é obrigatório que você autorize, né?
gerou muita confusão em 2017, porque o sindicato entenderam que podia apenas, em convenção, decidir e todos teriam que pagar. Mas aí ficou definido que necessita de autorização do empregado, por escrito, para que se cobre isso aí. E no caso, quem é sindicalizado. Então, em rápidas linhas, a CLT, o que a gente trouxe foi essas informações, e gostaria de deixar com vocês para os questionamentos. Olha, Bernardo, eu vou chamar a atenção aqui do terceiro ano B especial, que está cheio de perguntas. Cadê Anderson? Cadê Eliane querendo saber penalidades? Cadê o pessoal do terceiro ano B? Que estava cheio de perguntas, de questionamento, de dúvidas na aula passada. Onde é que está? Nós temos 66 alunos aqui na sala. Cadê, turma, as perguntas sobre aviso prévio que vocês elaboraram? Cadê Anderson, Eliane? Cadê, turma? O terceiro ano B, com as perguntas todas elaboradas. Lembrando que as perguntas, às vezes, é mais importante do que as respostas. Às vezes, na própria pergunta, a gente viaja e, às vezes, acha até a resposta na própria pergunta. Pois é, eu estou aqui até com as perguntas, mas quem tem que fazer as perguntas são os alunos, né? Endro Gabriel levantou a mão. Não sei se ele ainda deseja fazer alguma pergunta. Cadê? Onde é que está ele? Endro, fala aí. Boa noite, doutor Bernardo. Boa noite. Quem fala é Marley, eu sou do 5º semestre de Nutrição Especial. Eu tenho uma pergunta em relação ao seguro-desemprego. Eu preciso de serviço para uma empresa e até hoje a empresa não mandou as guias para me receber o seguro-desemprego e nessa brincadeira já tem 3 anos que eu não consegui receber o seguro-desemprego. E aí eu queria saber se... na verdade, a empresa já desapareceu, né? Porque eu entrei com o processo, mas até hoje não consegui resolver. Mas assim, eu queria saber se tem como eu ainda receber esse seguro-desemprego ou já deu como falência mesmo. Ô, Marley, boa noite, Marley. Obrigado pela sua pergunta. Você no final, aí você falou que entrou com o processo. Porque se caso você não tivesse entrado, aí eu já ia falar, infelizmente, você não tem mais como, né? Porque quando você encerra uma relação de trabalho, você tem 2 anos para reclamar os seus direitos. Mas como você reclamou, né, eu acredito que no caso aí a dificuldade foi de localizar a empresa. Isso. Aí porque é o seguinte, os direitos de trabalho você exerce, você vai até a justiça do trabalho buscar seus direitos. Mas a empresa, ela responde pelo patrimônio que ela tiver. É aquele chamado, às vezes você ganha um processo, como você deve ter ganhado, você ganha, mas se a empresa não tiver respaldo financeiro, nenhum sócio, é o famoso ganhou e não levou. Né? Então, assim, como o seguro-desemprego, você tem 90 dias para dar entrada e a empresa não pagou, então a empresa ela é responsável por indenizar você desse seguro-desemprego. Agora, a luta aí é encontrar a empresa ou o sócio da empresa, né? Porque você não conseguindo com a empresa, você pode trazer os sócios da empresa para o processo e tentar que eles paguem. Esse é o único caminho. Gabriel, eu não vi. Matheus falou que Gabriel suspendeu a mãozinha. Ô, Elaine, antes de Gabriel, deixa eu só aproveitar aqui a pergunta do Marlon. Diga. Um ponto que Bernardo chama a atenção, que eu acho que é tão fundamental quanto a pergunta de Marley, não só dentro da CLT, mas essa questão de que quando tem algum processo, né, Bernardo, de que a pessoa tem 2 anos para requerer, então não pode perder esse prazo, né? Então busque o advogado, né? Faça aí esse trâmite aí legal. Nesse período, né? Nesse período. E só aproveitando, Bernardo, eu queria que você também dissesse para eles como é que funciona a questão do prazo de 5 anos, né? Porque parece que se tiver algo que a pessoa
por exemplo, desde de FGTS ou outros tipos de recursos, né, de direitos que tenham, só consegue ser ajuizado nos 5 últimos anos, né? Isso depois também ele acaba se perdendo. Isso. É assim, o trabalhador, no dia que encerra o contrato de trabalho, ele tem 2 anos para exercer o direito à reclamação trabalhista. Ele pode reclamar os últimos 5 anos. Se ele trabalhou 10, né, e tem 1 ano que ele saiu da empresa, então ele vai reclamar 4 anos. Eles reclamam os últimos 5 anos do contrato de trabalho. Né? Se ele trabalhou 10, 5, está perdido. Está perdido assim, né? Você não tem direito de reclamar, que ocorre a chamada prescrição. Agora você tem 2 anos para reclamar os 5 últimos trabalhados. De forma bem objetiva. Tem uma pergunta aqui, Maciel. Por que a multa que o trabalhador paga quando pede demissão? É isso mesmo, Maciel? Por que a multa que o trabalhador paga porque pede demissão? Deve ser a questão do aviso prévio, né? Não, como é isso Será aí? que não é a multa dos 40% que ele está falando? Eu não sei, Maciel, esclareça melhor aí, Maciel. Ele perguntou aqui no chat. Ele falou isso o quê? Isso. Acho que a dúvida dele é com relação ao aviso prévio e o 40% do fundo de garantia. Na verdade, assim, o trabalhador ele não paga multa, né? Se ele pede para sair, ou ele vai cumprir o período do aviso prévio, ou se ele pedir para sair, quiser sair no mesmo dia, aí ele pagaria, né? Indenizaria o aviso prévio e não recebe os 40%, se ele pedir para sair, né? Ele não vai receber esses 40% que ele tem direito. Então, na verdade, ele não é que ele paga, ele deixa de ganhar. Os 40%. Ah, tá. Deixa de ganhar, né? Ô, Bernardo, eu notei também um pouco o interesse de saber sobre trabalho noturno. Isso. Assim, o que é que modifica? Quais são os benefícios? Porque tem muitos que trabalham no noturno, né? Tanto como vigilante, como turno da Azaleia, em outros estabelecimentos. Isso. O trabalho noturno, ele tem uma redução de jornada, né? Você mesmo, o trabalhador normal, durante o dia, trabalha 1 hora, o que trabalha noturno, ele tem uma redução dessa hora, não trabalha 1 hora completa, e tem um adicional sobre esse horário noturno, né? Ele vai das 22 às 6 horas para o trabalhador urbano. Então, nesse período de trabalho de 22 às 6 da manhã, ele tem um adicional, né, no seu salário, além do horário reduzido. Com Ô, licença, Bernardo. eu tenho 2 perguntas para poder fazer. Everton, parece que antes alguém suspendeu. Matheus, veja aí você que tem essa habilidade, essa agilidade, quem suspendeu a mão. Antes de Everton. Oi, Damiana, professora. Oi, meu amor, diga, minha linda. Bernardo, eu queria saber, o empregado terceirizado, vamos supor, venceu o tempo dele, aí saiu da empresa, e esse empregado engravidou, essa mulher engravidou, não tem direito mesmo voltar para o trabalho? O trabalhador terceirizado, você presta serviço para determinada empresa. Você trabalha em uma outra, como você assim, eu trabalho aqui vamos dizer, na Fiat, mas sou empregado de uma empresa prestadora de serviço. Então, seu direito com ela é preservado. Você tem todos os seus direitos preservados, porque a gestante, ela tem, a partir da concepção, ela tem seus direitos garantidos. Então, o contrato de trabalho dela, ele não pode ser extinto, não, nem rescindido, sob pena de você usar o justiça do trabalho para você retornar para o seu trabalho. Ô, Bernardo, mas e se a pessoa for demitida antes de se configurar que estava gestante, como é que funciona isso? Eu acho que a pergunta da Damiana vai em cima dessa questão. É verdade. Não, meu Deus, foi minha filha aí, no caso. Não, Ela eu falo já assim, saiu... que a sua pergunta gerou em cima disso, porque parece que tem alguma questão
Não é, Bernardo, quando a pessoa é demitida, mas aí ela comprova-se que ela... Exatamente. Isso, que já estava grávida. Mesmo que ela não saiba, ela apresentando um atestado que naquela época que ela saiu, ela estava grávida, ela pode perfeitamente retornar ao serviço. Perfeitamente. É porque, assim, ela tem, né, no seu corpo, chamado nascituro. E os direitos do nascituro são preservados a partir da concepção. Então, a proteção aí, a lei pensa, a lei aí, o sentido da lei é proteger a mãe e o futuro, né? E o futuro ser humano. Então, ela está protegida. Obrigada. Ô, Bernardo, Eliane não está aqui para perguntar, ficou tão interessado, fizeram tantas perguntas. Eliane, do terceiro B especial, que é a nossa aula agora, nesse momento. Se os direitos trabalhistas só atuam para trabalhador com carteira assinada, se só quem tem carteira assinada é quem tem direito, ela quer saber. De jeito nenhum. O trabalhador é trabalhador, independente de ter carteira assinada ou não. Se ele trabalha sem carteira assinada, né, ele pode recorrer à Justiça do Trabalho para compelir a empresa a assinar sua carteira. Aí, assim, é uma questão sagrada para o direito de trabalho, a assinatura da carteira. Inclusive, esse direito de anotar a carteira, ele é imprescritível. Ele não prescreve. Eu falei com vocês inicialmente que tem os 2 anos para você reclamar, mas se for a anotação da carteira, você pode reclamar depois de 5, 10, 15 anos, porque esse direito ele é imprescritível. Os outros direitos não. Agora, esse específico não prescreve. E sobre quebra de contrato? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carol. Sobre quebra de contrato, tipo assim, você está com um contrato, aí antes do tempo a empresa vai e quebra o contrato. Você está falando para trabalhador urbano, trabalhador... Não é no setor público, não, né? Não, é de empresa mesmo, que faz bate o contrato, né? No caso, 3 meses a experiência. Aí, se quebrar antes da experiência... Isso. É o seguinte, aí você está falando do contrato... você está falando do tempo de experiência, o contrato chamado contrato de experiências, né? Que é 3 meses. Então, na verdade, o empregador, ele pode demitir você. Antes da Constituição de 88, existia essa discussão, se pode ou não pode. Então, o que fizer para facilitar? Pode, mas indeniza em 40%. Então, assim, se o empregador demitir, ele fez um contrato de trabalho de você 3 meses. Se ele demitir antes, ele tem que pagar todos os direitos, né? O aviso prévio, o 13º proporcional, ele tem que pagar todos os direitos. Agora, se no fim dos 3 meses, como o contrato tinha uma previsão para finalizar, então a empresa aí não é obrigada a pagar o 13º, porque já existia uma previsão para encerramento. Se reincidir antes, como você falou, e quebrar esse contrato, aí gera, sim, o direito para você reclamar. Obrigada. Quem mais? Cleide tinha levantado, rapidinho, Cleide tinha levantado a mão e Everton também. Cleide, depois Maria Selma. Não, Everton, Elaine. Cleide, Everton. Everton. Obrigada, Matheus. Me ajude nisso aí. Everton perguntou antes. Acho que agora é Everton. Diga, Everton. Anderson, prazer, meu amor. É você que eu queria. Eu tenho 2 Everton, dúvidas. diga. Sobre as férias que o trabalhador recebe. São 30 dias por ano, certo? Agora eu queria saber se esses 30 dias conta também as férias coletivas do final do ano. Se inclui dentro desses 30 dias ou é fora? Anderson, é Everton? Everton, Bem. O Everton, aí são deduzidos, porque as férias coletivas, tem empresa que tem uma grande quantidade de trabalhador, então ela tem aquela opção de, no final do ano, das férias coletivas para, né, poder organizar melhor a sua estrutura. Então, se você, por exemplo, gozou 30 dias de férias, suas férias. Você não pode ter mais uma outra sobre isso aí, certo? Então, suas férias, as férias previstas é 30 dias, né? Após 12 meses de trabalho, a empresa tem 11 meses para escolher uma data e lhe colocar de férias, né?
Então, assim, o que você goza de férias coletivas, naturalmente conta para suas férias anuais. Antes de Gabriel, parece que foi. Diga, Gabriel. Gabriel levantou a mão. Diga, Gabriel. Depois, Tem outras Anderson. pessoas primeiro, professora. Como? Tem Cleide. Tem outras pessoas primeiro. Tinha primeiro? Então foi Anderson que entrou aqui do Foi terceiro eu, B. professora, Cleide. Diga, Cleide, desculpa. Diga, Nada. Cleide. Ô, doutor, assim, eu saí do emprego em 2017. A gente sempre pega o PIS referente ao mês anterior. Em 2017, eu peguei o PIS referente ao mês de 2016. Só que quando foi em 2018 que eu fui pegar meu PIS, eu não recebi. No caso, seria referente aos meses trabalhados, que eu saí dia 28 de setembro. E até hoje, aí fui ao banco, só que eles falaram que a contabilidade não tinha mandado o RAIS para o banco. Fui na contabilidade e tudo, e estou nessa luta até hoje. Não consegui pegar meu PIS referente aos meses trabalhados em 2017. Porque para você receber o PIS, precisa que a contabilidade informe através da RAIS a duração do seu trabalho. Então, a partir do 5º ano de trabalho, você tem direito a receber, aquele salário por ano do PIS. Quando você não recebe e você efetivamente trabalhou, não tem muita dificuldade. Aí a contabilidade vai preparar esse documento chamado RAIS e vai encaminhar para a Caixa fazendo essa regularização. Aí você recebe. Então, está tendo algum mal-entendido aí entre essa questão, entre a contabilidade e entre a Caixa. Então, seria melhor você pessoalmente ir na Caixa para averiguar se é ausência de comunicação da contabilidade. Não, eu fui até a Caixa, eles me informaram que lá não constava nenhuma RAIS, e quando eu vou na contabilidade, o rapaz fala que já mandou a RAIS para o banco. E no banco está constando que não tem RAIS nenhuma referente ao ano de 2017. Aí gerou um impasse, né? Aí o ideal é você ir com ele e ele ir com... Eles transmitem hoje, não sei se eles transmitem com aquele token, como está sendo essa forma de transmissão. Aí você tem que pegar no laço e levar na Caixa. Então, vai ser o jeito. Agora, doutor Bernardo, mas no caso, como já passou, no caso, 3 anos e alguns meses, tem possibilidade ainda de eu receber? Tem sim. Fazendo essa regularização, tem. Ok. Então tá bom, muito obrigada. Agora entre Gabriel, agora. Gabriel. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Doutor Bernardo, minha dúvida é o seguinte, em questão de quebra de contrato e terminando o vínculo dele, após 6 meses pode ir em busca dos seus direitos legalizados, porque pode ser que a empresa tente revogar essa questão, como já aconteceu com muitos amigos meus, e eu queria saber sobre isso. Pode sim, perfeitamente. Eu falei anteriormente, você tem 2 anos, a partir do encerramento do contrato de trabalho, para reclamar os últimos 5 anos. Então, 6 meses você pode perfeitamente reclamar seus direitos. Tá certo, muito obrigado. Quando você fala quebra de contrato, você está se referindo a quê? O que a empresa não cumpriu? Em questão assim de falta de pagamento de salários, férias. Entendi. Isso. Então, pronto, perfeitamente. Você pode reivindicar seus direitos. O Bernardo, aproveitando a pergunta de Gabriel, eu tenho muito obrigado. Sempre tem alunos que perguntam assim, os meus direitos. O que seriam esses direitos que muitos falam tanto? Para que eles entendam, né? Quando ocorre não só quebra de contrato, demissão, quando eu vou buscar os meus direitos. Quais são esses direitos? Essa pergunta é muito oportuna, né? E vamos, assim, de forma objetiva, passar aqui para vocês os principais, que alguns decorrem de algumas situações. Mas, assim, o que o trabalhador tem direito a hoje? Né? Vamos enumerar. Então, você tem um aviso prévio, férias, 13º, fundo de garantia. Né? Aviso prévio, no caso, para demissão. Então, seus direitos no decorrer do contrato de trabalho normal é o quê?
13º, férias, as férias, ela é acrescida de 1/3, então é férias com 1/3, e 13º. E o fundo de garantia, que é depositado mensalmente. O fundo de garantia você não paga, não tira do seu salário, não. Certo? Aí é o empregador que deposita esse 8%, que vai acumulando lá sempre, todo mês, para, no caso de uma rescisão, você poder receber o fundo de garantia. Então, na verdade, quando o contrato está vigente, você recebe anualmente o seu 13º e as suas férias. Quando existe uma rescisão de contrato, aí se a rescisão partiu da empresa, aí além de você receber suas férias, seus 13º, você vai receber mais o aviso prévio, sacar o fundo de garantia com esse acréscimo de 40%. Esses são os principais direitos. Também, aí, decorrente, né, vamos dizer, eu fiz horas extras, aí você tem direito também de receber as horas extras, mas, basicamente, seus direitos são esses aí. Você vê que são, né? Lembrando que essas férias, esse 13º, tudo é proporcional aos meses trabalhados, né? Dentro daquele ano. Exatamente, exatamente. Porque as férias, o 13º, é relativo ao ano de trabalho. Então, se você trabalhou 6 meses, suas férias é metade de um salário, se o 13º é metade de um salário. Cadê Everton, que suspendeu a mão e saiu? Everton? Carla perguntou se isso vale só para quem tem carteira assinada, esses direitos todos, ou para todo mundo. É a sua pergunta, Matheus? Não, tá no chat. Carla Santos Gomes. Foi eu, professora. Perguntei se só vale só para quem trabalha de carteira assinada ou não. Ah, tá. Carla, mas está perguntando se isso só vale para quem tem carteira assinada ou não? O que você colocou aí, desses direitos? Eu respondi anteriormente. O trabalhador, ele é trabalhador, independente de carteira assinada ou não. Então, ele pode reivindicar seus direitos, inclusive o direito de pedir que assine sua carteira. Maíra está perguntando, eu queria saber, no caso de algumas profissões, tem folga na semana. Exemplo, profissional de saúde, quando fazem plantão. O caminhoneiro tem direito a uma folga na semana? Todo trabalhador, o caminhoneiro, ele está viajando, ele não tem, ali, né, às vezes ele viaja domingo, então ele tem a folga chamada folga compensatória, né? Toda vez que você trabalha, porque a gente trabalha, geralmente de segunda a sexta, né? A maioria até sábado pela meio-dia, nós temos o repouso semanal remunerado, que é, né, a parte do sábado e do domingo. Então, se você trabalha nessas ocasiões, você tem direito a uma folga compensatória ou um pagamento de uma hora extra relativo àquele horário que você fez a mais. Então, você pode ter ou a folga ou a chamada hora extra, né? Que, nesse caso, para o horário normal, a hora extra, ela é em 50%, aos domingos e feriados, ela é 100%, ela dobra, né? Outra pergunta aqui é a Liane, que está com a net ruim. Eu queria saber, o empregado que possui faltas injustificadas perde o direito a férias? Não. As faltas injustificadas, você pode perder até o emprego. Você pode ser demitido. Verdade. Você pode ser demitido, né, até por justa causa. Mas as suas férias, 13º, os direitos seus, aí não. Você não vai receber, né? Quando você é demitido por justa causa, você não recebe os 40% do fundo de garantia, né? Isso. Nenhum aviso, mas férias, 13º, você recebe. Graciane quer saber, as leis mudam quando as pessoas trabalham em home office? E se tiver acidente de trabalho, como funciona? As leis mudam quando a pessoa está trabalhando em home office em relação aos direitos, né, Graci? E se tiver acidente de trabalho, como funciona? Aí é assim, algo novo na legislação, né? O teletrabalho, o trabalho em home office. Então, é algo que está sendo novo e, em função da pandemia, né? Veio com muita força, veio muito forte.
né? Não é que o direito muda, né? Agora nós teríamos algumas atualizações e adaptação para essa nova modalidade de trabalho, né? Que Aí, seria bem específico, né? exatamente, bem específico. Com relação ao acidente, é tão complexo que no início se entendeu que até a Covid seria um acidente de trabalho. Hoje já se entende que não. Então, assim, não tem assim, entendimento formado, né, de uma forma geral, nesse sentido do acidente, né, aí doméstico. Vai ter que ser cada caso concreto, cada caso específico, ser avaliado, ser estudado para aí se ter um posicionamento. Certo. Eu creio também que ainda vai haver muitas modificações em relação ao home office, porque é uma coisa nova, né? E vai acontecendo os problemas, né? Everton, diga Everton. Eu queria saber sobre a dispensa paga, porque tem algumas empresas que não adotaram mais essa dispensa paga. Aí eu queria saber Dispensa se paga? isso. Dispensa paga. Eu queria saber se a empresa é obrigada a dar essa dispensa paga ou ela escolhe se vai querer ou não. Peraí, repete, Everton. Pergunte de novo aí, Everton, por favor. Sobre a dispensa paga, tem algumas empresas que davam antes dessa dispensa paga, só que agora pararam de dar essa dispensa paga, não dão mais não. Dispensa paga. Eu não conheço esse termo, dispensa paga. Eu acho que, não sei se você está querendo referir a você pedir para sair, preservar seus direitos. É isso que você está querendo dizer assim, você... Não, é tipo assim, ó, vamos supor, eu trabalho de 5 da manhã até as 3 da tarde, só que aí eu preciso sair a partir das 6 horas. Aí eu peço uma dispensa paga para eu não perder o dia que eu fiquei sem trabalhar. Que lá na empresa que eu trabalho antigamente tinha essa dispensa paga, só que agora não tem mais não. Não, porque assim, na lei não existe essa figura de dispensa paga, não, viu? Se você, por exemplo, faltar o dia de trabalho, pode ser descontado esse dia que você faltou. Agora, essa figura de dispensa paga, ela não existe na legislação trabalhista. Uhum. Anderson. Anderson levantou a mão. Cadê Anderson, você que fez tantas perguntas? Boa noite. Em questão da pergunta de Everton, sobre a dispensa, né? Assim, eu entendo assim, a dispensa, no momento que a pessoa está trabalhando, e vamos supor que determinado horário que ele precisa sair da empresa, a empresa disponibiliza a dispensa, aí a partir daquele horário que ele saiu e até o término do horário dele, ou seja, ele perde, entendeu? Só aquelas horas, mas os horários que ele trabalhou, ele vai receber. Só que essa dispensa que eles dão vai lhe proteger de você, para você não perder nem os domingos, nem os feriados, entendeu? E outra pergunta, a minha pergunta mesmo é por que o trabalhador, ele registrado, ele paga dois sindicatos, vamos supor, que é o do governo, né, durante o ano, e também o sindicato. Ô, Anderson, o trabalhador, ele não paga dois sindicatos, não, certo? Cada sindicato, ele tem uma base territorial. Então, se você, por exemplo, o trabalhador das Alea, ele tem um sindicato, né, que aqui é o sindicato de verdade, você é filiado ao sindicato, você paga ele, você não paga ao governo não, você paga, se você for filiado, e se você for filiado, se você quiser, né, autorizar, existe aquele desconto sindical, mas não existe desconto para sindicato do governo, não. O sindicato patronal, aí quem paga é a empresa, mas o trabalhador não paga para entidades governamentais, não. Ô, doutor, rapidinho aqui, é porque isso já aconteceu comigo, entendeu? Porque eu queria saber, porque já aconteceu isso comigo, tipo assim, no ano pagar dois sindicatos, que é o do governo, e pagar o sindicato daqui, sendo que eu não sou afiliado, entendeu? Pois é. Aí você teria que trazer esse documento
não é para algum advogado olhar e te informar, porque não existe essa cobrança, não. Aí eu não sei o que ocorreu, eu teria que ver, nesse caso concreto, teria que ver esse documento seu. Você recebe contra-cheque com isso aí discriminando, não? Eu recebo contra-cheque. Se você tiver com esse, informando esse desconto, aí teria que olhar de onde partiu, né? Tá bom. Sendo que ele, professor, posso falar, prof? Claro, Grace. Tudo bom, Bernardo? Sendo que o colega, na verdade, ele tem que autorizar esse desconto, né? Como você falou no começo da live, né? Não pode ser descontado se ele não quer, na verdade, né? Exatamente. Eu acredito que o colega de antes estava falando era de banco de horas. Às vezes as empresas trabalham e fazem, antigamente, assim, você trabalhava e não poderia trocar por alguma folga, às vezes eu precisava sair, entendeu? Para não perder o dia, fazia uma troca. Recebia, como é que eu vou dizer? Não sei explicar muito bem essas coisas, eu fico nervosa com esses números aí. Mas trabalha-se com banco de horas dentro das empresas, fazem troca de feriado, né? Assim, por exemplo, a empresa agora, se não tem tanto trabalho agora, ela troca um feriado de final de ano com a autorização dos funcionários, entendeu? Eles têm uma folga a mais. Será que é isso que ele queria dizer? Não, isso ainda tem na empresa ainda. O que eu estava falando era dispensa paga mesmo, porque então esse eu já não conheço. Igual o meu colega explicou lá. A dispensa normal, você vai receber até a hora que você trabalhou. Aí o restante do turno você vai perder, normal. Só que a dispensa paga, você vai receber da hora que você trabalhou e vai dar como se você tivesse trabalhado o restante do turno, entendeu? Aí você quer... uma bonificação, pelo que ele fala, é uma bonificação que a empresa está dando. Porque as empresas também, principalmente as empresas grandes, ela tem a chamada convenção coletiva. Isso. Convenção coletiva, possa ser que ela cresce alguns direitos que não é previsto na CLT, né? Mas aí ela pode acrescentar, né? Ela pode acrescentar os direitos. É tudo de acordo com os funcionários, né, gente? Tem que ser de acordo. Agora, acrescentar mais direitos. Agora, esse desconto repetido também, que antigamente você teria, né, antes de 2017, a contribuição sindical e a contribuição assistencial. A assistencial é aquela que você paga mensalmente ao sindicato, e uma vez por ano, a contribuição sindical. Então, o que pode ter ocorrido é a cobrança da sindical e da assistencial, se você já tinha autorizado. Se você não autorizou, não era devido, mas essas duas cobranças possivelmente devem ter sido isso. Anderson, um minutinho, meu amor, que Aloilson pediu antes a palavra. Aloilson. Boa noite. Boa noite, Aloilson. Pode falar. A minha voz está um pouco baixa, que eu estou um pouco rouco, mas eu queria saber a respeito do INSS. Tipo, a gente trabalha... Eu trabalhei uma vez numa empresa, em algumas empresas, mas aí uma certa empresa tive aconteceu um acidente comigo, aí eu fiquei quase 2 meses sem trabalhar. Aí nesse período eu não recebi nada. Aí eu só recebi depois que eu fizeram a perícia, fui aprovado para retornar ao trabalho, aí eu retornei ao trabalho e recebi. Mas durante esse tempo eu não recebi nada, assim, não é estranho que eu pudesse receber, assim, por exemplo, eu pago o INSS todo mês, né? Então, assim, se eu fiquei parado assim, sem trabalhar, se acontecer algum acidente assim, trabalhando, eu não podia receber, assim, antes, ou só porque eu recebi depois. Então, assim, ficou estranho, porque eu quase que não passei fome, mas ficou estranho, porque eu não podia trabalhar, e ninguém podia trabalhar dentro de casa. E lá pra frente, por exemplo, assim, se eu estivesse trabalhando, eu não ia receber de jeito nenhum. Quando é que eu ia receber isso? Ou eu tinha que torcer para acontecer alguma coisa para receber isso na fila de hospital? Realmente, aí, Aloysio. É Aloysio, né? É sim. A pergunta sua realmente é muito conflitante. É um problema seríssimo. Porque você tem um acidente e o INSS hoje é sobrecarregado. Então, ele demora a responder. Na verdade, tem que ser de imediato. Então, daqui que ele vai te dar essa resposta, às vezes passou 2, 3 meses e você está realmente sem receber. Porque, assim, a empresa, ela recolhe uma taxa ao INSS. O INSS,
ele é o Instituto Nacional do Seguro Social. Ele é um seguro. Então, você paga, esse aí o trabalhador paga, você paga uma participação, tira do seu salário, você paga o INSS para ter uma proteção de algum evento, né? Algum evento inesperado, um acidente. Então, você contribui com o INSS. Mas a questão interna do INSS, né, que eles não dão conta de atender todos os pedidos, às vezes demora. E o pior é que se demorar 2 meses e depois não reconhecer o direito seu, você vai ter que ir para a justiça para tentar, né, receber esses valores. E aí vai demorar muito mais ainda. Então, esse é um problema, é uma conta que não tem fechado e é um problema conflitante que ainda é difícil de solução em função da demanda que tem o INSS hoje. Mas realmente, Pois é. você tem toda a razão na colocação. Pois é, eu fui forçado a voltar para o serviço porque eu ainda não estava tão apto assim para voltar, mas quando eu vi que eu estava a ponto de, tipo, entre aspas, né, pedir esmola, eu tive que voltar para trabalhar porque eu tinha que receber o salário. Então eu tive que voltar. Corre o risco até de ser demitido por justa causa, né? Ainda corre esse risco. Com certeza. Realmente, aí é um problema que a gente tem sofrido com isso aí, viu? E ultimamente piorou, né? Tem piorado, não? Ele piorou um pouco, a demanda aumentou e ele não está dando conta. Ultimamente conseguiu diminuir um pouquinho aí a carga. Teve uma ação que a gente entrou e conseguiu com um dia. Até a gente ficou espantado. Deu entrada, e no outro dia a pessoa estava aposentada, né? Foi algo assim que... Inédito. É porque assim, o INSS hoje, está tudo digital. Então, quando você manda os arquivos pedindo aquele direito, aí não cai mais, por exemplo, não precisa cair aqui em Tapetinga, pode cair lá em Tocantins, em Palma, no Amazonas, para um funcionário de lá. Eles distribuem pelo sistema. Não sei se no momento o funcionário estava com tempo desocupado, atendeu aquilo ali, aquela demanda e deu a resposta imediata, né? Então, o bom seria isso, né? Tomara que a gente chegue a esse nível aí, né? Tomara que a gente chegue, vamos esperar, vamos ter esperança, mas no momento atual tem sofrido com essas questões. Eu acho que Anderson também, antes de Aloilson, queria falar. Por favor, Anderson. Maria, cadê Maria? Opa! Anderson, depois... Posso falar? Pode sim. Doutor, assim, as leis estão sempre renovando, né? Eu queria saber, assim, que eu já vi meus colegas reclamar, entendeu? Tipo assim, eles, às vezes, estão passando por um momento difícil de saúde, aí passa pelo médico, aí o médico dá um atestado, ele apresenta na empresa, quando chega cá na empresa, o médico da empresa, ele rebate aquele valor, aqueles tantos dias, entendeu? Tira, assim, a autoridade de outro médico, entendeu? Infelizmente, assim, acontece dessas coisas. O empregado, quando ele necessita do INSS ou quando ele está enfermo, então, os primeiros 15 dias é por conta da empresa. Esse atestado médico lhe permite, né, esses 15 dias, dependendo da gravidade do seu problema. Se após esses 15 dias persistiu a enfermidade, aí você já tem que correr atrás do INSS. Mas o atestado médico ele tem que ser, se presume, né, que é um documento sério e que tem que ser respeitado. Agora, infelizmente, uma empresa ou outra, né, acaba contrariando aí esse princípio. Porque, tipo assim, meu colega, ele não passa muito bem, passou no médico, aí o médico deu 5 dias de atestado, aí chegou cá na empresa, aí a médica da empresa fez tipo um exame nele, tipo assim, falou que do que ele estava sentindo, não precisava daqueles 5 dias, entendeu? Aí abateu para 3 dias, tirou 2 dele e deixou só com 3. Ou seja, então eu acho que, tipo assim, na minha linha de pensamento, eu acho que não deveria um profissional tirar a autoridade de outro profissional, entendeu? Aí realmente é um caso que só mesmo quem teve na linha de frente aí, né, os médicos, os peritos, que pode, assim, dar uma opinião maior. Essa questão do atestado tem sido conflito, tem sido por motivo, né, que a Azaleia também, por sua vez, reclamou demais quando teve aqui, existiu, né, eu acho que hoje está mais controlado, mas a gente soube que existia, assim, uma quantidade enorme de atestado médico.
Então, assim, a gente tem que olhar, assim, nós temos o nosso direito, mas também temos as nossas obrigações, né? Se a gente não está em condições de trabalhar, aí não é legal, não é honesto a pessoa entrar com um atestado médico. Então, isso aí ocorreu muito, né? Eu não sei nem como é que está essa situação hoje. Eu acredito que deve ter até melhorado, diminuído bem. Mas o médico lhe examina, lhe avalia, né? Até para o médico não é fácil chegar para você e falar assim, você tem que ficar 5 dias parado, você tem que ficar 2, 3. Então, assim, eu acho que na cabeça do médico isso não é muito fácil. Então, um médico achou que deveria ser 5, o outro achou que deveria ser 3, né? Aí é uma seara difícil da gente, né? Da gente entrar. Paula está querendo falar. Paula, já 2 vezes que Paula levanta a mão. Cadê Paula? Boa noite. Boa noite, Paula. Então, assim, em relação a esse tema que vocês estão falando, sobre atestado médico e tal, aconteceu, acho que faz uns 15 dias, com uma colega minha, que ela machucou o braço na empresa, né? Ela machucou o braço e pegou um atestado de 3 dias. Quando ela voltou para a empresa, ela já estava com a ordem de demissão. Aí eu queria saber, assim, se ela pode entrar na justiça para poder, né, ter os direitos dela, ou se a empresa está certa em ter feito isso. É o seguinte, a doença, ela não tem, assim, ela não dá estabilidade, né? O empregador não tem estabilidade. Quando é um acidente, quando é por motivo de acidente, aí o empregado ele tem a chamada estabilidade de 1 ano. Quando ele retorna do acidente, ele ainda tem 1 ano, a empresa não pode demitir. Agora, às vezes a pessoa chegou com atestado de um dia porque estava doente, né? E a empresa demitiu e preservou aqueles direitos que o empregado tem quando ele é demitido, aí não tem muito o que fazer, né? Não, na verdade, deu uma inflamação no ombro dela, né? Aí eu acho que a empresa viu que era alguma coisa grave, né? E nisso, em vez de encostar a pessoa, simplesmente assinou a demissão. Agora, sim, aí se seu caso é grave, independente da empresa, você pode ir ao INSS para ter, né? Porque depois que quando mesmo você saindo da empresa, você tem 1 ou 2 anos de chamar de estabilidade, né? Chamado de graça, né? Que geralmente se fala, né? Você tem esse direito. Então, quando você sai da empresa, quando você sai, você recebe seguro-desemprego, você tem mais 1 ano ainda de graça no INSS. Então, durante esse período, você pode recorrer ao INSS. A inflamação, no caso, foi causada dentro da empresa, entendeu? No caso... É porque também esse aí é uma das searas mais conflitantes que tem. Para você provar, né, que a doença foi ocasionada, né, ou o acidente, em virtude da atividade que você desenvolve, assim, ela é muito complicada essa prova, é uma prova difícil de fazer, né? Porque, às vezes, por exemplo, se você não trabalhar em lugar nenhum, mas se você tem, vamos dizer, molé, independente do trabalho, então, assim, é um caso difícil de você fazer essa relação, comprovar que realmente o problema seu foi decorrente do trabalho, da sua atividade. Se você comprovar, né, e se por acaso houve negligência da empresa, houve alguma imprudência... Provavelmente, né? Porque se não tivesse sido negligência da empresa, eles não iam demitir ela quando ela tivesse com atestado médico, né? Aí você pode até pedir uma reparação, uma indenização por danos morais, você pode. Tá bom, vou conversar com ela. Agora, a prova disso aí que é a questão muito difícil, né? Bernardo, diante de todas essas falas, é sempre bom lembrar, né, que a lei ela visa garantir esses direitos do trabalhador para que ele, inclusive, continue trabalhando, né? Porque a gente observa, às vezes, algumas pessoas fazendo algumas manobras aí, né? Para ter aí alguns benefícios e ficar um período aí fora do trabalho e depois querem ser recolocadas no trabalho. Então, a própria multa dos 40%, ela também visa coibir essas arbitrariedades, né, da empresa sair demitindo as pessoas assim, de qualquer forma. Então, é sempre bom a gente debruçar e mergulhar aí nessa parte que o Bernardo está falando brilhantemente do direito, gente, mas entendendo que
precisamos estar, porque é uma questão, é uma interação, uma troca, na verdade, né? Todos precisam, a empresa precisa do trabalhador e o trabalhador precisa da empresa. Então, a gente precisa, na verdade, manter esse fluxo harmonioso, né? Dessa relação empregado-empregador. Exatamente. Ver os direitos e ver as obrigações também. Tem uma pergunta aqui, já até falou um pouco sobre aviso prévio, quais são as penalidades para quem deixa de cumprir o aviso prévio? Acho que você já falou, inclusive, sobre isso. Né? Você tem que... Você já falou aí as penalidades, quais são, né? Ô, professora. Pois não, Damiana. Ô, professora, eu sei que eu já perguntei isso, mas uma gestante me perguntou aqui agora. Pode perguntar, meu amor, fique à vontade. Mesmo, Bernardo, se uma gestante for posta por fora do trabalho, se for contrato, recebe alguma coisa, um benefício, alguma coisa assim? Porque, na verdade, ele não pode demitir. Se a empresa não assinou a carteira, tem que assinar a carteira e retornar ela para o trabalho. Porque não tem contrato assim. O contrato é na empresa pública que faz esses contratos, né? Essas terceirizadas. Mas a empresa terceirizada aí responde, sim. Mesmo sendo um contrato, se existir uma relação de emprego, existindo a relação de emprego, a condição da gestante está protegida. Eu acho que tem alguém perguntando também no chat, eu não estou acessando o chat, não. Se o Matheus tiver alguma pergunta aí no chat, vocês passam que eu não estou acessando. Elaine tem lido. Eu estou olhando aqui. Eu que estou dando uma olhada aqui, mas aqui não tem, não. Foi só... Não. Uma pergunta. Foi um negócio do banco de horas que Graciane perguntou. Foi 20 horas até. Tem um tempinho já, mas foi tantas pessoas perguntando. Ela perguntou o que acontece se o funcionário se machuca no trajeto para o trabalho. Diga, Graça, ela levantou a mão aí. Na verdade, o do banco de horas era só na hora que eu estava complementando o dizer do menino. Eu queria saber, era a respeito do como funciona, né, quando o funcionário se acidenta ou acontece alguma coisa no trajeto de casa até o trabalho. Como proceder? São as chamadas horas itinerário, né? Que é aquela que se desloca do serviço para casa, né? E houve alguma mudança recente, né? Nesse sentido. E a mudança, se não me engano, agora não me passou aqui, mas se não me engano, ela vai em proteção ao empregado. Eu vou ficar te devendo essa com mais propriedade, mas nesse deslocamento é assegurado aí, né, a proteção. Antes não era considerado acidente, né? Você conseguia o benefício através de como se fosse um auxílio-doença. Mas houve essa alteração nesse sentido e me parece que foi nesse sentido de ter a proteção como se fosse um acidente mesmo. Você está com a proteção da lei. Bernardo, se eu não me engano, parece que na reforma trabalhista que ocorreu agora, antes esse acidente de percurso dava garantia de proteção de 12 meses para o trabalhador após o retorno, né? Quando ele... E parece que agora não, né? Ele perde porque parece que entendeu que não é responsabilidade da empresa, ele pode sim ficar encostado pelo INSS, mas ele não tem mais aquele período de 12 meses de garantia, vamos dizer assim, né? Como era com a mulher grávida, né? Com a gestante. Como eu falei anteriormente, né? Qualquer acidente de trabalho, você vai ficar encostado e quando você retorna, você tem, né? Aquele período de 12 meses de chamado, né? A estabilidade acidentária, né? No caso do acontecimento agora, nesse deslocamento, que não teria, mas é um tema conflitante que não está pacificado, você pode discutir essa questão aí na Justiça do Trabalho. Paula levantou a mão, depois Maria Rosa, Paula... Maíra, professora. Maíra. Maíra. Diga, Maíra.
Doutor, meu marido é caminhoneiro. Ele trabalha numa empresa que programa as viagens dele para durante a semana. Para sábado e domingo, ele está na cidade. Só que durante a semana, ele não tem nem horário de sair, nem para chegar. E se tiver algum feriado também na semana, ele está fora. E aí, como fica? Ele tem direito de receber o feriado e ou algum adicional noturno ou hora extra? Porque tem vezes que ele sai de madrugada, 3 horas da manhã, e chega depois das 10. E aí? Tem. Ele pode sim. Pode reclamar na Justiça do Trabalho, que é reconhecido esse direito. Ele tem direito a não ser que esse dia seja compensado. Pode haver uma compensação, né? Utilizar o banco de horas, aí pode ser compensado. Mas a não ser, ele tem direito sim, plenamente. Entendi. Não tem compensação, não. Inclusive, se ele retorna antes da semana, ele tem que ir para a empresa para prestar outro tipo de serviço, dar uma ajuda. Entendeu? E a profissão dele é caminhoneiro. Você vê que a carga horária dele, né, tá muito... excessiva, né? Exatamente. Tá bom, obrigada. Selma, diga Maria Selma. Boa noite, professora. Boa noite, Selma. Olha, eu tô com um problema aí sério que já está arrastando mais de 10 anos. O acidente na firma, né? Eu caí, operou a coluna, né? Fiquei recebendo 2 anos, depois de 2 anos suspenderam. Aí eles me botaram, o INSS me deu alta, quer dizer, me deu alta, não, né? Falou que eu já estava apta para voltar ao trabalho. Só que a firma não me aceitou. E aí, eles ficavam me jogando. A firma me jogava para o INSS me jogava para a firma. E nesse liga-lenga todo, eu acabei colocando na justiça. E está até hoje. Está rolando até hoje, e até hoje nada. Sem receber um tostão. Não posso trabalhar. A coluna está entupida de hérnia de disco. Na cervical e na lombar, eu operei da lombar, mas 1 ano depois que eu operei da lombar, surgiu hérnia na cervical. E estou até hoje esperando. Como é lenta essa justiça, hein? É assim. Aí, no caso do acidente, você também tem essa segurança do INSS. É uma relação assim sua com o seu médico. Você tem que procurar um médico que ele acompanha mais de perto. Ele emitindo um relatório que você está sem condições de trabalho, o INSS tem que acatar. Se o INSS não acatar, aí você recorre à Justiça Federal. Aí, no caso, é uma ação contra o INSS, não seria contra a empresa. Já fez, já ganhou a causa, já. Está em Salvador, isso tudo aí. Só estou aguardando. Mas demora, o negócio demorar demais, só Deus mesmo tem misericórdia, né? Demora um pouco mesmo, mas vai tendo paciência que você vai receber esse retroativo também todo, viu? Se Deus que os anjos te ouçam, doutor. Que os anjos digam amém. Pode botar tudo no forno, viu? Paula suspendeu a mão aí, Paula. Diga, Paula. Eu sei que a pergunta não é sobre, tipo assim, o direito do trabalhador é um pouco... Mas eu preciso perguntar, né? Porque eu tenho curiosidade de saber. Tem a ver com trabalho. Vamos supor, se o pai da minha filha, né, ele trabalha. Aí, no caso, a pensão é descontada. Eu sei que não tem, mas a pensão da minha filha é descontada em folha. Aí eu queria saber, assim, se ele... vamos supor, se ele recebe o 13º, vai ser descontado em folha, se ele for demitido, vai ser descontado em folha, ou não, só o salário mesmo, o salário que ele recebe mensal. E se você fez o acordo na justiça, não, ou foi? E quando você faz o acordo na justiça, aí na ata do acordo, vocês geralmente colocam, né, direitinho sobre esse aí. Você já discrimina. Os adicionais geralmente não desconta. Não desconta. Agora, o interessante é no momento de fazer o acordo, vocês tentar fechar isso direitinho. No caso, não, mas ele não teve conversa, foi a lei que decidiu. Aí, no caso que foi descontado em folha, em cheque, no caso, não tem condições você de tem pegar, essa ata, você tem a ata do acordo, não? Porque na ata
nessa ata lá, geralmente ela informa quais são. Então, eu vou dar uma olhada, eu vou ler direitinho. Obrigada. E aí, turma? Ah, queriam saber também sobre esse maternidade e paternidade, esse tempo, como chama? Que sai. Licença maternidade? Licença, maternidade e agora paternidade. Estão querendo saber sobre a licença paternidade. Inicialmente, né, a gestante, quando ela está próximo, né, ao período de conceber da luz, então aí ela vai ter o período de 4 meses, né, que ela vai ficar recebendo e sem trabalhar para acompanhar, né, a criança. De 4, né, no serviço público até 6 meses, né, se estendendo. Já, por sua vez, o pai, né, o pai tem um período mais curto, né, para acompanhar. Quem determina que é 4 meses ou 6 meses é a empresa? Por que uma empresa, às vezes, dá 4 meses e outra 6? Porque, assim, aí, no caso, existe, como eu te falei, as convenções coletivas, né? Principalmente quando a empresa é muito grande. Então, nesses documentos que eles fazem esses acordos, que eles vão, né? Que eles vão definir esse período, né? O período sempre foi 4 meses, mas existe uma possibilidade de avançar para 6 meses aí. Certo. Jusileide quer falar. Diga, Jussi. Boa noite, professora. Boa noite, doutor Bernardo. Boa noite a todos. Diante do colega aí falando sobre a dispensa paga, esses acordos são feitos realmente com convenções coletivas que funcionam no setor calçadista, no caso, né? Falando de Azaleia. No caso da dispensa paga, para o servidor, para o trabalhador não perder o direito à cesta básica, de serviço, aos sábados e domingos, aí ele é dispensado apenas horas que ele precisa. Essa dispensa paga está dando uma confusão. E dentro daquela outra fala da colega, que teve um acidente de trabalho, que a colega bateu lá o braço e teve a dispensa, foi até que tornou, ela foi dispensada, foi demitida. Nesse caso, ela tem que procurar os direitos dela, porque houve registro, o segurança registrou esse acidente, eu acho que ela vai procurar o direito dela. Sim, ela sofreu, tipo assim, ela machucou o braço da empresa, né? O ritmo, eu acho, o mesmo ritmo acaba deu inflamação nela. Aí, nisso, ela pegou com um atestado médico, levou o atestado de 3 dias, quando ela voltou para o trabalho, ela tinha já foi para a RH para assinar todos os documentos de demissão, entendeu? Aí, assim, foi uma opção da empresa em demitir, né? Se ela comprovar o acidente, aí, na verdade, não pode demitir, aí teria estabilidade, ela comprovando que ocorreu o acidente, né? Aí seria uma prova que dependeria dela. Aqui na Justiça do Trabalho tem um chamado, o ônus da prova. O ônus é a obrigação. Então, muitos dos direitos, né? O ônus de provar é do empregado. E muitos também das obrigações, o ônus da prova é do empregador. Então, se você fala que trabalhou na empresa e pede uma indenização, mas você não tem a carteira assinada, você não tem um contra-cheque, você não tem recibo, você não tem nenhum, aí o chamado ônus da prova é seu, é do empregado. Isso porque, né, se não tivesse essa proteção, seria fácil todo mundo dizer, não, eu trabalhei em tal lugar e quem tem que provar que eu não trabalhei é o empregador. Então, nesse caso aí, o ônus da prova é do empregado. Nesse caso, quando você fala que ocorreu um acidente e não tem nenhum registro, não tem nada, aí o ônus da prova recai sobre você fazer essa prova. Por isso que a situação ela é conflitante, ela é delicada, ela não é simples, é muito complexa. Então, que a Doutor, tem só uma última pergunta. Vai falar, Gabriel. Gabriel? Everton, depois Jusileide. Então, que a Jusileide falou aí,
Ela vai falar ou eu? Diga, Everton. Licença aqui. Diga, Everton. Eu queria saber se, por exemplo, eu tiver uma doença de trabalho, aí a empresa vai lá e me demite. Ela tinha que me demitir ou tinha que encostar? No caso, se for um acidente, aí ela não pode demitir. O acidente ou a doença, porque a doença do trabalho, ela se equipara ao acidente. Então, se for uma LE, se for nesse sentido aí, essas doenças, aí é considerado, equiparado como acidente de trabalho. Então, na verdade, a empresa não pode demitir. Você tem que fazer o tratamento, retornar ao trabalho quando já estiver em condições, e você terá 1 ano que a empresa não pode demitir, que é o chamado a estabilidade acidentária. Você tem uma estabilidade de emprego. Então, no caso do acidente ou da doença que é equiparada ao acidente, a empresa não pode demitir. Se demitir, você pode entrar na justiça e pedir a indenização de todo esse período. Mas foi exatamente isso que eu perguntei, doutor Bernardo. Então, ficou claro agora? Com certeza. Jussi, quer falar ainda, Jussi? Quer fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta. Não, professora, eu estou achando interessante a palestra, né? É bem esclarecedora. O ele deixa bem esclarecido os direitos, né, da gente, trabalhador, embora eu continue empregada, mas é interessante sabermos dos nossos direitos, né? Muito boa. Tem uma pergunta aqui. Por que o pai só tem direito a um atestado por ano para levar o filho no médico? Se isso é normal, o funcionário só tem direito a um atestado por ano para levar o filho no médico? Aí sim, vai depender de cada caso aí, né? Não existe assim direito a apenas a um atestado, né? Aí vamos dizer assim, a gravidade, né? O problema, a gravidade é que vai aí, né? Definir. Agora que você não tem, na verdade, hoje você não tem uma dispensa, por exemplo, para acompanhamento médico, né? Você está acompanhando um médico. As empresas geralmente aceitam. Agora, por exemplo, é uma consulta. Aí pode ir com o pai, pode ir com a mãe. Aí vai ter que ser analisado esse caso concreto, esse caso específico. Selma, depois Anderson. Selma, depois Anderson. Diga, Selma. Já está chegando um pouquinho ao final. É porque sua mãozinha continua levantada aí. Então, peraí, só dá um jeito. Tira sua mãozinha. Anderson, você fez muita falta. Paula está perguntando que hora vai acabar. Que muito bom você dar palestra, que hora vai acabar, que vai até que horas. Anderson, diga, meu lindo. Em questão da paternidade, né, que eu achei muito bom, tipo assim, do pai, né, ou seja, acompanhar a esposa, né, quando ganha neném, eu achei muito bom, tipo assim, que teve uma mudança, entendeu? Uma mudança boa, que, tipo assim, às vezes a mulher ganhava neném na sexta-feira, aí contava sexta, sábado, domingo, segunda, né, ou seja, os 5 dias, e agora ele não conta mais nem o sábado, nem o domingo, entendeu? Ou seja, aí ganhou neném sexta-feira, aí só conta sexta, segunda, terça, quarta e quinta, entendeu? Aí o bom eu achei isso aí, nessa diferença aí, dessa mudança, entendeu? Da paternidade. Para quem está vivendo a realidade, né, ajuda o caso. O pai, a esposa, né, que ganhou, então ele teve essa mudança, né? Foi uma mudança boa que o pai pode acompanhar mais tempo em casa, né? Ajudar, né? Ana, só um minutinho, eu vou pedir. Cali, fecha seu microfone aí, meu amor, por favor, Caliane. Aí, pode continuar, Anderson. Cali, fecha seu microfone, minha linda, por favor.
Sim, e aí, Anderson? Não, só isso, entendeu? Que eu gostei muito que depois a mudança que teve foi muito bom. Que pelo menos Dos 20 dias, né? é, Será dos que, 5 Bernardo, isso foi assim uma pressão ou simplesmente resolveram dar 20 dias? Como foi? Houve uma pressão? O que foi que aconteceu para dar esses 20 dias de 15 dias, licença paternidade? é 15 dias, professora. Ou 5 dias. 5 dias. Não, não. O Bradesco deu 20 dias, o marido da minha filha teve bebê agora tem uma semana. O Bradesco deu a ele 20 dias. Mas não tem na legislação não tem esse prazo estendido, não. Certo? Daí não sei se ele tinha alguns dias, já tinha alguns dias de folga, juntou, né? Tá, massa. Pode ser mesmo, Bernardo, porque consta o que reza, quantos dias reza? São 5. Na legislação. São 5 dias. 5. Eu creio, então, que ele já tenha aproveitado, né? Tá, entendi. Carolina pergunta aqui, nesse período de pandemia, a pessoa está grávida, ela fica afastada durante o período e ainda tem um direito dos 4 meses, se quando ela volta, a empresa pode demitir. Vou ler de novo. E no período de pandemia, a pessoa está grávida. E fica afastada durante esse período. E ainda tem um direito de 4 meses. E quando ela volta, a empresa pode demitir? Eu não entendi muito bem, Carol, a sua pergunta. Porque a pandemia, não entendi aqui. Você quer estar aí, Carol? Fale aí, Carol. Foi porque, assim, uma menina que entrou junto comigo na fábrica, ela descobriu que estava grávida. Aí eles afastou ela os 9 meses, ela tem o direito. E quando ela retornar, ela pode ser demitida ou não? É assim, ó. A partir do momento que ela tem o filho, ela vai ter seus 4 meses, né? E quando ela retorna, ela tem mais a estabilidade, ainda tem mais 5 meses de estabilidade. Então, não pode demitir, não. Obrigada. Vamos dar só mais uns 5 minutinhos, viu? Porque nós começamos um pouco atrasado. Lucidalva. Diga, Lucidalva. Diga, Lu. Só um minutinho, doutor Bernardo. Diga, Lucidalva. Lucidalva levantou a mão. Cadê Lucidalva? Acho que Lucidalva talvez tenha levantado a mão sem querer. Gente, são 20 horas e 49 minutos. Vocês têm ainda alguma pergunta, turma? Vamos aproveitar, viu? Para elucidar as dúvidas. O pessoal teve muita dúvida. Genivaldo está aqui. Boa noite, Elaine, parabéns. Professora. Pelo convite a doutor Bernardo. Diga, meu amor. A pergunta é para doutor Bernardo. Como avalia tecnicamente essa mudança, essa reforma trabalhista, se aumentou o emprego ou diminuiu o emprego? Qual é a visão, do ponto de vista do senhor técnico? Faz a pergunta de novo aí, Ju. Se aumentou, né? Se aumentou, a pergunta é para doutor Bernardo. É que está um pouquinho ruim o áudio, diga. A pergunta é para doutor Bernardo. Como é que o senhor avalia essa reforma trabalhista do ponto de vista técnico? O senhor acha que nós tivemos algum ganho ou retirada de direitos? Na verdade, a reforma houve mais, se perdeu mais. E direcionado para o empregado, claro que houve, né? Ela foi um pouco dura, realmente. Ela, como diz assim na gíria, ela pegou um pouco pesado. Agora, o reflexo no emprego, né? Hoje nós estamos quase 15 milhões de desempregados no país, né? Então, assim, quase a pandemia foi assim, responsável também por isso, né?
e as políticas públicas que falharam, né, no início da gravidade aí que se espalhou. Então, assim, hoje o impacto maior, talvez no desemprego, tem sido o problema mesmo de saúde, né, da pandemia. Agora, para algumas empresas, talvez até eles possam até achar que facilitou para eles, né? Mas, no geral, eu acredito pessoalmente que não houve, assim, um ganho de aumento de trabalho em função das reformas, não, viu? Mas é uma questão, não é muito fácil de responder também, não. Um pouco complexa, depende de um aprofundamento maior. Excelente, doutor, resposta. E, paralela a essa reforma trabalhista, a gente está vendo aí, tramitando, não foi aprovada a reforma do INSS, né? A reforma do INSS já passou e nós já estamos sofrendo muito, viu? A reforma do INSS já foi feita, já está, né, em pleno vigor, teve uma reforma. A reforma do INSS realmente aí é um outro tema, viu, André? A reforma do INSS é outro tema interessantíssimo. Outro tema, né? Vou ficar para outra oportunidade. E eu tenho uma pessoa certa para indicar. Mas o impacto com a Ele reforma tá fugindo do assunto. Tá certo. o impacto com a reforma da Previdência foi muito grande, muito grande. O pior que é sempre tirando benefícios do trabalhador, né? Essa realmente pegou pesado, viu? A gente não se apercebeu de muitos detalhes, não, mas ela realmente pegou pesado. Ô, professora Elaine. Oi. Agora, quando a gente fala, quando houve essa discussão diante da mídia, de grupos políticos voltados aos interesses dos trabalhadores e aos interesses políticos, de certa forma, também, foi muito discutida essas questões das reformas, as retiradas de direitos e, principalmente, a atuação do sindicato. Mas o que a gente vê muito dentro das empresas privadas é pouca participação dos trabalhadores, porque os trabalhadores, de certa forma, eles se sentem coagidos diante do empregador. Então, o que a gente vê são grandes manifestações de servidores públicos efetivos, porque os trabalhadores do setor privado, aqui falando especificamente do interior aqui, eles têm muito medo de afrontar o patrão, com medo de retaliação, infelizmente, né? Ele não tem estabilidade, né? É um pouco delicado, realmente. Hoje em dia, né, também nós temos dificuldade do emprego, né? Então, a dignidade hoje também é o emprego, né? Se você não tiver um emprego, né? Tinha um ministro do STF que ele falava, né, que dói no osso da alma ver um pai de família, né, vir para casa sem o seu trabalho, sem o emprego, sem o pão de cada dia, né? Então, a gente tem que valorizar também, é um contraponto, a gente tem que valorizar também o emprego, né? Porque é o que permite o sustento das famílias. Verdade. E essa questão do desemprego tem gerado tantas doenças, né, Bernardo? Exatamente. Paula está parabenizando a professora que tenha mais reuniões e palestras como essa. Aloilson, a opressão é tão grande quanto ao desemprego. A pressão não é fácil realmente. Turma, são 20 horas e 55 minutos. Acho que já perguntamos assim, foi um montante, né? E aí, pronto? Alguém, a última pergunta, ou as duas últimas, por favor, para a gente encerrar? Nenhuma mais perguntas? Não, só quero agradecer mesmo por essa palestra aí, eu amei. Eu queria, tipo assim, dizer que deveria ter mais, sabe? Mais vezes, porque a gente adquire muito conhecimento. Isso aí, Paula. Muito bem. A Aloilson está parabenizando, Clévia parabenizando a palestra maravilhosa e a participação de todos. Então, estamos encerrando?
Eu também gostei muito, viu, professora? Parabéns aí para o Bernardo, que, né, nos tirou muitas dúvidas. Que Deus abençoe e volte sempre aí para a gente tirar nossas dúvidas mais Amém, ainda. Damiana. Gabriel de Castro Freire, eu senti sua falta imensamente hoje Aqui o nessa dia aula, todo. Gabriel. Fiquei Você só aqui o fez tempo ouvir, todo. não foi? Foi. Ah, tá bom, então. Você não teve pergunta nenhuma. Que milagre, viu? Que você é tão participativo. Mas eu entendi. É hora de você prestar atenção para conhecer um pouco mais, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Eu creio que foi muito benéfico, porque tirou muitas dúvidas, né? Eu gostaria também imensamente de agradecer ao doutor Bernardo pela disponibilidade, que é o dia todo de trabalho, ele ainda teve que passar essa noite aqui com a gente, tá? Muito obrigada, doutor Bernardo, pela sua participação. Tá todo mundo aqui, só tem elogio. Natália elogiando, Selma, Genivaldo, adorei a palestra. Pode deixar seu número para qualquer dúvida, perguntar? Está perguntando se você pode deixar seu número, gostei muito, muito bom, parabéns, doutor Bernardo, obrigada à professora e a doutor Bernardo pela disponibilidade. Eu que agradeço demais vocês aí pela essa oportunidade, né? É como se eu estivesse revendo os colegas, já que eu fui aluno do Dutra, né? E sinto orgulhoso também de, nesse momento, como o pessoal já não está aguentando mais fazer live, e um grupo grande como esse participando ativamente, com as perguntas inteligentes. Eu acho que vocês têm uns bons professores, viu, gente? Eu tenho essa impressão, viu? Neide, obrigada, Neide, pela sua participação. Rosineide, professora, parabenizando também. É a professora de sociologia que abre um leque na nossa mente. Ah, obrigada. A sociologia que abre o leque, né? Damiana, obrigada também pela participação de todos. Eduardo, você gostaria de fazer um encerramento técnico? Boa noite, professora. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pelos quase 70 estudantes que participaram conosco desse momento tão importante, né? E ao nosso convidado de honra, que não é surpresa nenhuma para nós, o jeito fácil, leve de se falar, de se tratar as coisas sérias, né? É um irmão muito valoroso, alguém que é extremamente humano, consegue ponderar todas as questões, principalmente quando se diz aí nessas relações do empregado e do empregador. Então, parabéns, Bernardo, doutor Bernardo, pela disponibilidade, pelo carinho que tem pela nossa escola, né? E parabéns a todos vocês, a moçada do curso de nutrição. Na quinta-feira nós teremos mais um encontro, uma live com o nutricionista, vai ser extremamente importante. E fica aqui, doutor Bernardo, um agradecimento em nome da equipe gestora, né, de toda a comunidade Alfredo Dutra. Estamos verdadeiramente entusiasmados, né, com as suas palavras, que às vezes machuca alguém porque é a força da lei, né? Mas pelo menos ela pode nos confortar pelo entendimento passado aí com a sua sabedoria, o seu discernimento e a sua disponibilidade. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês, abençoe a nós. Cuidado nesse momento de pandemia, vamos proteger a nós, a nossa família. Vem Dia dos Namorados aí, é um momento melhor para a gente ficar em casa namorando. Olha que coisa gostosa. Ir para a rua, vamos cuidar, né? Gente, Deus abençoe, muito obrigado a todos. Professora. Amém. Obrigada. Adoro! Até. Amém. Deus abençoe vocês também. Amém. Amém. Boa noite. Saudade, Dudu!